Fala pessoal, hoje eu vou trazer uma aula aqui para vocês sobre razão e proporção, ok? Então vamos lá, o que é razão? Razão nada mais é do que um quociente entre uma divisão entre dois números, ok? Por exemplo, se eu quiser saber qual é a razão entre os números 2 e 3, basta eu escrever 2 em cima e 3 embaixo. Isso é razão, ok? É só isso. É o quociente, a divisão entre dois números. Essa razão pode ser representada na forma fracionária, que é assim, na forma decimal. Como que eu faço a forma decimal? Eu obtenho a forma decimal dividindo, fazendo aquela divisão ali, 2 dividido por 3, ok? Aí eu vou obter a forma decimal dessa razão, ok? Então, no caso aqui a gente vai ter, vamos ver aqui, 20 dividido por 3, 6. E a gente vai ter uma dízima, né? E vai ser 0,6666, uma dízima periódica, ok? Então tá, isso é razão, ok? E tem mais uma forma da gente representar, que é através de porcentagem, né? Que basta a gente multiplicar isso por 100%. Se você quer representar 2 terços em porcentagem, basta você multiplicar 2 terços por 100%, ok? E o que a gente precisa saber mais? Razão é isso. É o quociente de dois números, uma divisão. Note que você escrever 2 terços, essa fração aqui, é exatamente você fazer essa conta. 2 terços, ok? 2 dividido por 3. É exatamente isso. O que mais? Uma coisa muito importante dentro da matemática, quando a gente estuda essa matéria, na verdade a gente estuda razão e proporção. E o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões, ok? Por exemplo, se eu tiver assim, 2 terços igual a 4 sextos, por exemplo. Isso aqui é uma proporção. Por que uma proporção? Porque é uma igualdade entre duas razões. Eu tenho uma razão desse lado que é 2 terços e a outra razão desse lado que é 4 sextos. Note que essa razão da direita, no segundo membro aqui, eu consigo obter ela multiplicando tanto primeiro aqui do outro lado em cima por 2, quanto embaixo por 2 também. Exatamente por causa disso, porque é uma proporção, ok? Essa razão aqui é igual a essa multiplicada por 2, ok? Em cima e embaixo. Então é isso. Uma proporção é uma igualdade entre razões, certo? Existe uma propriedade na proporção que se chama propriedade fundamental da proporção. E como que ela é? Ela é o seguinte. Vamos supor que a gente tem, genericamente falando, uma razão da seguinte forma. A sobre B igual a x sobre y. Então eu tenho uma proporção, uma igualdade entre razões. Como que geralmente eu resolvo uma proporção? Com a propriedade fundamental. E como que ela é? Ela diz o seguinte, ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É o famoso multiplicar cruzado, né? Então você vai ter que o produto dos extremos, que é o A e o Y, A vezes Y, é igual ao produto dos meios, B vezes X. Existe uma coisa que é muito importante a gente considerar, que nessas duas razões, numa razão, a parte de baixo, né, no caso como a gente chama de denominador, eles não podem ser igual a zero. Por quê? Porque na matemática não existe divisão por zero.
Então aqui a gente tem que garantir que B é diferente de zero e Y é diferente de zero também, ok? Isso aqui a gente usa muito quando a gente vai estudar domínio de função, ok? Então a gente tem isso. Essa daqui é a propriedade fundamental da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? Existem também outras propriedades da proporção que a gente também estuda, ok? Mas digamos que essa daqui, como o próprio nome diz, fundamental, é a mais importante. Existe uma outra propriedade também, que é muito importante, que eu vou colocar aqui para gente, que é essa daqui. A sobre B igual a B igual a sobre B igual a x sobre y, ok? Isso daqui também é igual a eu somar a parte de cima das duas, a mais x sobre b mais y. Ou também, isso daqui é igual a eu fazer uma subtração na parte de cima das duas, a menos x sobre b menos y, ok? Isso aqui é muito útil na resolução de alguns exercícios, ok? Então nós temos essas duas propriedades. Essa aqui é a propriedade fundamental, que é a mais importante, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E essa segunda propriedade que eu diria que a segunda mais usual, digamos assim, ok? Note que você pode pegar nessa relação nossa, nessas relações que nós tiramos aqui, você pode pegar, por exemplo, essa razão e igualar a essa, ok? Você pode pegar essa e igualar a essa. Então depende do que o seu problema pede e o que você está buscando, ok? Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma aulinha sobre razão e proporção. Vou trazer alguns exercícios na próxima aula para a gente colocar isso aqui em prática, ok? E ver como que funciona, né, essas resoluções aí na prática. Beleza?